Crescer um pouco uma empresa é comum. Qualquer pessoa, qualquer empresário, empreendedor consegue aumentar o seu faturamento, pelo menos um pouco. Agora, multiplicar uma empresa por 10 vezes ou mais, existe uma lógica que a maioria das empresas nunca aprendeu. E aqui pra gente, existem 3 segredos que mudam completamente o jogo de crescimento de uma empresa. E quando você entende isso, você nunca mais vai se contentar em crescer 10, 20 ou 30%. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você vai fazer para multiplicar seu faturamento 10 vezes. É isso mesmo. E você vai entender também por que tem tantas empresas patinando, mesmo tendo mercado, tendo um bom produto, tendo clientela farta. Por quê? Que empresas prosperam de forma exponencial e outras estão travadas no mercado sem aumentar faturamento. Então, se você tem a ambição e a determinação suficiente para escalar teu negócio, se suas crenças de merecimento e capacidade permitem você escalar o seu negócio, fica até o final, porque você vai ver a profundidade e a verdade que eu estou te falando. E esses 3 segredos não só é o que vai fazer você escalar 10, 20, 30 vezes o faturamento, mas também pode ser justamente aquilo que está te impedindo de avançar, que está te travando, que está te limitando. Então, fica até o final do vídeo e se prepara para entrar num novo mundo de faturamento e prosperidade. O primeiro segredo é uma atitude, é um comportamento, é uma mentalidade. Então, qualquer empresa minimamente séria, ela tem um planejamento estratégico. Todo final de ano ela para e planeja os próximos anos. Ela decide que mercados ela vai atuar, quanto ela vai faturar, quais são os novos produtos, o orçamento dela, tudo planejado num evento chamado Planejamento Estratégico Anual. E ela olha e cria uma visão positiva de futuro. E essa é a primeira pergunta que eu te faço. Você dedica tempo a planejar o futuro da sua empresa? Planejar metas, alcance, faturamento, lucro, as ações, o mercado, percentual do mercado. Tudo você vai fazer para avançar em direção ao futuro promissor e próspero da sua empresa. Paulo, por que você está dizendo isso? A Bíblia fala, um povo sem profecias padece. O que quer dizer isso? Um povo sem visão de futuro, ele padece. Uma empresa que não constrói uma visão positiva de futuro, ela padece. Paulo, por quê? Por tudo. Porque primeiro, um funcionário, ele não segue pessoas, ele segue a visão de uma empresa. Ele segue a proposta. Então, uma empresa tem missão, visão, valores. Isso faz parte de um plano estratégico. As pessoas seguem o que aquela empresa vai fazer no mundo, o que elas vão fazer pelo mundo. Pessoas se apaixonam pela empresa, buscam trabalhar naquela empresa. Olha o que eu vou te dizer. Eu acredito que pelo menos 70% dos nossos funcionários da Febracis foram trabalhar na Febracis por causa da missão Febracis, por causa da visão que nós temos de impactar o mundo. E eles dizem, eu também quero participar disso. Então, quando as pessoas conhecem o futuro, para onde eu estou levando a empresa, elas podem se apaixonar por essa jornada e dizerem, eu quero fazer parte disso, eu quero chegar no futuro sabendo que eu fiz essa missão, que eu cumpri essa missão, essa jornada com essa empresa. Então, o futuro é fundamental. É fundamental também, porque se eu tenho metas, eu tenho que me preparar para elas. Imagina, eu vou correr, minha visão de futuro é correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Ok, existe uma preparação para isso. Não, meu objetivo é correr 10 quilômetros, minha visão de futuro. Existe uma preparação para isso. Meu objetivo é correr uma maratona completa, 42 quilômetros. Existe uma preparação. Mas se você não sabe qual é o destino da sua empresa, por que preparar? Por que se esforçar? Por que trazer os melhores profissionais para dentro dela? Por que pagar bem? Por que treinar teu time? Por que se exaurir, se dedicar e se esforçar para melhorar o time se você não tem um objetivo claro pela frente? Então, todo homem de sucesso, todo grande empresário, ele trabalha assim, a sua visão positiva empresarial. Qual é o futuro que ele quer? Quais são meus objetivos? E se você me pergunta, esteja certo, eu faço isso. Esse é o meu caderno de capa preta, um deles. E você jamais vai me ver sem ele na mão. No caderno de capa preta, eu trago todas as metas do ano. No caderno de capa preta, eu trago todas as ações para executar cada uma das metas. Então, cada caderno desse capa preta, eu tenho pelo menos 30 a 40 metas para o ano, objetivos claros.
E para cada objetivo eu tenho pelo menos 10 ações. E nesse caderno eu carrego pelo menos 400 ações que vão me deixar focado nos meus objetivos e diariamente executando tarefas e ações para que eles aconteçam. Uau! Paulo, você disse então que metas e objetivos é uma premissa dos homens e mulheres de sucesso nas empresas. Sim, é uma premissa. Só que muitas empresas pararam aí nos objetivos, nas metas, que é fundamental. E se você quer prosperar, você vai ter que estabelecer metas e objetivos. Agora, os mais vitoriosos ainda, além de estarem focados no seu caderno de capa preta, com seus objetivos, suas metas, seus planos de ação, eles também estão focados em tudo que está errado na sua empresa. Eles enumeram a lista dos problemas. E eu tenho uma tradução para isso, eu tenho um bordão para isso, que é: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na minha empresa. É isso mesmo. Se está quebrado, corrige, conserta. Se está faltando, repõe. Se está fora do lugar, organiza. E isso está ligado a tudo. Está ligado a pessoas que estão fora do lugar, processos que estão quebrados, não estão funcionando, o que está faltando de sistema, de software, de equipamento. Então, é uma máxima, é um estilo de vida. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Paulo, o que você consegue com isso? Eu consigo tudo. Imagina, se no meu caderno de capa preta, eu e meu time enumeramos 22 coisas. As 22 coisas que estão erradas na empresa, que estão faltando, que estão fora do lugar, que estão desorganizadas, estão quebradas, que podem ser comportamentos, que podem ser processos, números, competências das pessoas, e eu numero 22 itens. E agora, segunda-feira, chega a segunda-feira, e o time escolhe dos 22 itens, 3 itens para que eles solucionem naquela semana. Uau! Numa semana eles conseguem solucionar 3, então no mês vão solucionar 12 problemas. Em 2 meses, mais de 20 problemas serão solucionados. Paulo, como é que é uma empresa que não só está focada nas suas metas e objetivos, recheada de planos de ações, mas também uma empresa que persegue o que está errado, o que está faltando, quebrado, fora do lugar? Uma empresa que em 6 meses, ela zera os probleminhas e os problemas da empresa, as falhas da empresa. Nós estamos falando de uma empresa multibilionária, uma empresa focada no futuro, mas que também não perde o tempo deixando coisas erradas acontecerem. Eu vejo muitos empresários convivendo com seus problemas, como estilo de vida, trazendo problemas como mascote empresarial. Tem problemas na organização financeira e continua lá e não faz nada. Tem problemas no comercial, no time comercial, e está lá. Tem pessoas que estão atuando em áreas erradas, fora do lugar, e está lá. Tem pessoas com baixo desempenho, e está lá, e ninguém faz nada. Como se conviver com os problemas fosse um estilo de vida. Então, se você quer entender a mente dos bilionários, comece a entender. Todo bilionário tem clareza nas suas metas e persegue. Mas também, todo bilionário não aceita conviver com os problemas, nem pequenos nem grandes. E todo o time dele é comprometido a resolver problema a problema, até que não mais haja nenhum problema antigo. E se houver um problema, é um novo problema, vindo do crescimento, não problemas arrastados do passado. E aí eu quero que você se pergunte, na sua empresa, você tem metas e objetivos muito claros, anotados num papel, que você os persegue com planos de ação? E a segunda pergunta é, na sua empresa, você e seu time enumeram tudo que está errado, quebrado, faltando, fora do lugar, enumeram tudo e vão diligentemente, paulatinamente, resolvendo cada um desses problemas até que não reste mais nenhum deles? Se você faz isso e faz de verdade, você é verdadeiramente um candidato a ter uma empresa bilionária. Se você não faz isso, você faz parte de 95% dos empresários brasileiros que nunca terão sucesso. Essa é a verdade. Vamos para o segundo segredo. O segundo segredo é, toda empresa bilionária, todo empresário de sucesso, ele precisa embarcar na sua empresa 2 grandes competências. E a primeira competência é liderança. A segunda competência é gestão. Paulo, o que é liderança?
Liderar é conduzir pessoas a alto desempenho, é sensibilizar, é engajar, é comprometer, é fazer que essas pessoas façam o que elas sozinhas não fariam, é fazer com que elas acreditem em metas, em resultados que antes elas não acreditavam, é despertar em cada pessoa a sua melhor versão para que elas contribuam com o sucesso da empresa e ainda de forma feliz, trazendo um clima organizacional poderoso, comprometedor, avassalador, estimulante, que faça as pessoas de fato se moverem engajadamente e comprometidamente na direção das metas e objetivos da empresa. Uau! Isso é liderança? Isso é liderança. Um engajamento de pessoas com foco em metas empresariais. Isso é liderança. Paulo, o que é gestão? Gestão são números, acompanhamento de números, métricas, processos. Gestão é medir o desempenho da empresa, medir o desempenho comercial da empresa em números, medir o desempenho do marketing em números, medir o desempenho das pessoas em número, medir o desempenho financeiro em números, o desempenho contábil em números, é ter planilhas, gráficos, se ater a esses números e tomar decisões baseadas nos números da empresa. É conseguir planilhar toda aquela empresa, os resultados dela e tomar decisões baseadas naqueles números. Uau! É medir resultado, é planejar os números futuros, planejar ações baseadas no número. Isso é gestão. Ok, Paulo, e por que você disse que eu tenho que embarcar liderança e gestão? Exatamente. Nessa empresa, a gestão é feita por pessoas. Então, você tem que se liderar pessoas, engajar pessoas, mas você tem que trazer números também. E aí eu te pergunto, você tem isso? Por que você está me perguntando isso, Paulo Vieira, se eu tenho isso? Porque normalmente o empresário que é bom em liderança, em pessoas, não é bom em números, métricas, gestão, acompanhamento. O acompanhamento follow-up desses números. E essa é a minha pergunta. No que você de fato é bom na sua empresa? Na liderança, no engajamento com as pessoas? Ou um acompanhamento dos números, uma fortaleza de números, números consistentes, processos, follow-up? No que você é bom? Porque provavelmente, e muito provavelmente, você não é bom simultaneamente em liderança e gestão. E agora, Paulo Vieira, eu sou meio que mais líder. E de fato, grande parte dos empreendedores são mais líderes, são mais voltados a pessoas. E a minoria é vocacionado para a gestão, vocacionado para os números. Pelo menos não os fundadores. Paulo, o que eu vou fazer agora? Eu sou ótimo de liderança e não sou nada bom em gestão. Sim, e é por isso que você acumula problemas. É por isso que você apaga incêndios. Você não tem uma gestão tributária e vive tendo problemas com o fisco, tendo problemas com impostos, ou não pagando os impostos, ou pagando mais, ou pagando menos. Sempre uma ameaça e um passivo tributário. Paulo, por quê? Porque não tem gestão financeira, porque não tem gestão tributária. Ai, Paulo, eu também não tenho os números, eu não sei qual é o DFC, né, o demonstrativo do fluxo de caixa, eu não sei qual é o DRE da minha empresa, o demonstrativo do resultado do exercício. Paulo, eu não sei qual é o lucro líquido, eu não sei qual é o EBITDA. Claro, porque você não tem gestão financeira. E por isso você não tem os números, não acompanha os números, não tem evolução dos números. Paulo, então o que eu devo fazer? Uma busca incessante, uma busca focada. Não apenas ser um bom líder, mas ter gestão, esses números tão poderosos. Paulo, como eu faço isso? Ouça o que eu vou te dizer. Para cada área de gestão, você vai encontrar uma empresa especializada. Você vai ver que vão ter empresas especializadas em gestão comercial. E se você não tem uma gestão comercial, acompanhamento, números, contrate. Se você não tem uma gestão de marketing digital, e não sabe como fazer isso, contrate uma empresa. É o dinheiro mais barato. Gestão é o dinheiro mais barato. Não, Paulo, meu problema é com gestão de pessoas. Contrate uma consultoria. Contrate alguém para te ajudar nisso. Não, Paulo, meu problema é na gestão financeira. Eu não sei levantar os números da minha empresa, o DRE, com o que eu já falei, o lucro líquido. Contrate. Vou te dar uma dica, talvez seja a dica mais poderosa. Entre dentro de um ecossistema de empresários de sucesso. Porque nesse ecossistema, esses empresários vão te ajudar a ser um melhor líder. Vão trazer os treinamentos, os livros, vão te ajudar, vão te orientar, vão te pegar pelos braços. E também te ajudarão a fazer gestão. Eles vão te orientar empresas de consultoria, os softwares necessários, até te ajudar a contratar profissionais que consigam fazer isso. Então você agora me pergunta, eu já entendi. Eu preciso ter liderança na minha empresa, preciso ter gestão. Sim. Se você é mais líder, você vai ter que contratar gerentes vocacionados para os números.
Se você pessoalmente gosta de números, dessa gestão de números, processos, você vai ter que contratar pessoas ligadas com habilidade em pessoas, em gente. Paulo, para quê? Para que você tenha na sua empresa embarcada liderança e gestão. E aí eu te pergunto, dos dois, qual você acha que é mais importante? Liderança ou gestão? Tenta pensar. E eu vou te dizer, os dois são muito importantes, mas na prática, na realidade, a gestão é mais importante. É isso mesmo. Porque você jamais vai conseguir liderar um time, pessoas, sem gestão. Paulo, sem gestão, sim. Imagina, você querer gerenciar pessoas, gestão de pessoas, se você não tem um acompanhamento do ponto. Bater o ponto. Se você não sabe o absenteísmo deles, quem chega atrasado, quem chega na hora certa, quem falta, não tem nem o básico nessa organização. Como você vai liderar pessoas? Se você não consegue mensurar o desempenho deles para remunerar de forma meritocrática, como você vai liderar pessoas? Como você vai liderar uma empresa se você não tem os números da empresa, quanto faturou, quanto vendeu, os gastos, as despesas, o faturamento? Então, a gestão é mais importante. E se você quer uma dica minha, uma dica poderosa e verdadeira, se dedique a ter gestão. Saia do operacional e troque o operacional pela gestão da sua empresa. E quando você for contratar alguém, é um coordenador de qualquer área, financeiro, marketing, se pergunte, ele entende de números? Ele gerencia com números? Porque isso vai ser fundamental. Então, não contrate pessoas apenas bons líderes. Olhe se ele lida bem com números, porque se um coordenador, um gerente, um diretor não lida com números, ele não está apto a te ajudar e fazer sua empresa crescer. Então, traga números para sua empresa e você vai prosperar e vai prosperar tremendamente. E o terceiro segredo, ele se baseia numa frase de Sun Tzu, mas também muito propagada por um bilionário, um investidor bilionário chamado Rei Dalio. E a frase diz o seguinte: a vitória se baseia no ataque, porém a invencibilidade se baseia na defesa. O que quer dizer isso? Muitos empreendedores, tradicionalmente, eles estão focados no avanço, no ataque. Paulo, como? Eles se dedicam às vendas, ao marketing, projetos, campanhas comerciais, gamificação para vender mais, para avançar. E isso é ataque, e isso é muito bom. E isso é a cara dos empreendedores tradicionais. Se empenham em vender, dedicam tempo à venda, criar produtos, visitar clientes, campanhas, marketing, promoção, descontos, tudo para avançar. E isso é muito bom. Nós chamamos isso de gestão do ataque. Mas tem outra gestão, que é a gestão da defesa. Lembra a frase que eu te dei? Lembra? Vamos lá. A vitória se baseia no ataque, porém, a invencibilidade se baseia na defesa. Você já sabe o que é ataque. É o marketing, vendas, o comercial, campanhas comerciais, promoções, propagandas na internet e tal. Isso é ataque e tem o foco de fazer você faturar mais. Legal, mas lembra que a vitória se baseia no ataque, porém, a invencibilidade da sua empresa, a blindagem da sua empresa se baseia na defesa. Paulo, e o que é a defesa? A defesa é o financeiro forte, com os números certos. A defesa é o tributário, é a contabilidade organizada. Essa é a defesa. É o departamento pessoal que traz as pessoas, contrata as pessoas, retém as pessoas. Imagina, fiz uma grande venda, vendi 500 mil peças para uma empresa e tal. Pô, que legal! E você consegue entregar as 500 mil peças? Você consegue entregar com qualidade essas 500 mil peças? Você teve ataque, mas você tem defesa? Ou então, eu estou crescendo e estou contratando pessoas, mas será que essas pessoas não vão te botar na justiça trabalhista porque você tem uma desorganização tremenda da tua empresa? Ou será que os impostos estão pagos da maneira correta? Então, do que adianta eu ter tanto ataque, mas não ter defesa? O que adianta tantas campanhas comerciais quando eu convivo com tantos problemas que vão minar o meu tempo e o meu lucro? Nós chamamos isso de empresas que não têm defesa, elas vivem apagando incêndios. É um incêndio com pessoas, é um incêndio com clientes, é um incêndio com produto, é um incêndio na campanha, é um incêndio jurídico, tributário, sempre está apagando incêndios. E o que acontece com o empresário que vive apagando incêndios? Não tem tempo
para crescer, muito menos tempo para gerir o seu negócio. Então, se você quer crescer, você vai ter que entender essa máxima. A vitória se baseia no ataque, no marketing, no comercial, mas a invencibilidade se baseia na defesa. É o financeiro, é o contábil, é o tributário, é o departamento pessoal. E você, tem focado nos dois? Se você for um pouco mais perspicaz, você vai entender que esses 3 segredos são justamente aquilo que te impedem de avançar, que te mantém preso, sem crescimento, sem exponencialidade. Então imagina você um empresário focado nos seus objetivos e na resolução dos problemas. Imagina você um empresário focado em ter liderança e gestão embarcadas na sua empresa. E você empresário que está focado no ataque, no crescimento, mas também focado na defesa, na organização interna. Esse é o sucesso. E eu vou te afirmar algo. Se você não cresce, é por causa de um dos 3 segredos. Vou repetir. Se você não tem crescido, é por causa de um dos 3 segredos. Acredite. Ou porque você não tem uma visão clara de futuro que contagie seus funcionários, ou porque você convive com os problemas, sempre apagando incêndios, ou porque você é um ótimo líder, mas é um péssimo gestor, ou então porque você está focado tanto no ataque e esqueceu a defesa, ou completamente focado em organizar a empresa, mas não está nem um pouco preocupado em vender, em escalar suas vendas. A minha pergunta é, desses 3 pontos aqui, quais são as suas falhas? Quais são as suas falhas? Se você responder quais são as suas falhas desses 3 segredos, você responde qual é o segredo do sucesso. Então, responde isso. Você vai me dizer, Paulo, eu estou entendendo isso, mas eu sinto que eu procrastino, eu percebo que eu me saboto, eu já tinha noção de tudo isso, mas eu nunca agia contento. Por quê? Se eu sei o que eu deveria fazer, pelo menos eu sei a direção do que eu deveria fazer. E aí, eu vou te dizer por quê. Porque você procrastina? Porque você se sabota? Por causa da sua estrutura emocional. Talvez te falte ambição. E ambição é inteligência emocional. Ou você procrastina porque você simplesmente tem traumas de não merecimento, gatilhos de não merecimento. E quando as coisas começam a melhorar, você se sabota e faz tudo errado. Ou simplesmente não faz o que deveria fazer, porque não está pronto, não se sente merecedor, não tem crenças de merecimento para que você faça as coisas certas e possa usufruir lá na frente.